Oi gente, é isso aí, um vlog aqui no Vagando e Divagando. Esse é um formatozinho que eu ainda não testei aqui no canal. Eu tava curioso já há algum tempo para testar ele por aqui. E a minha ideia inicial para fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, e mais especificamente hoje quando eu tô fazendo isso aqui, que é dia 14 de janeiro, um sábado, era fazer meio que uma maratona de 12 horas de leitura, vamos dizer assim. Só que eu, com essa minha ideia, assim, eu me conheço, né, bem. E eu sei bem que eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, acordar 8, 9 horas da manhã e já começar a engatar uma leitura e depois seguir até mais ou menos 8, 9 horas da noite nesse sentido. Então eu preferi aproveitar que esse meu fim de semana está um fim de semana mais tranquilo aqui dentro de casa. Meus pais viajaram e tal, tá mais tranquilo. Acabei derrubando um lápis aqui agora. Consegui então seguir com algumas leituras. Obviamente a ideia ainda é focar um pouquinho mais em algumas leituras que eu tenho pendentes por aqui e obviamente comentar com elas ao longo dessas leituras que eu vou fazendo. Eu vou falar aqui, vou falar os livros que eu estou lendo no momento, eu vou comentar os livros que eu quero continuar, ou na verdade os livros que eu quero completar ao longo desse vlog aqui. Eu não sei se eu vou gravar apenas nesse sábado que eu estou iniciando esse vídeo, se eu vou gravar amanhã também, mas enfim, qualquer coisa eu sempre aviso com vocês, eu vou lendo, vou fazendo as pausas e comentando com vocês as leituras e quando é que esse vlog vai terminar aqui. No momento, eu tô com 3 leituras em andamento, um negócio que eu acho que eu nunca fiz na minha vida, na verdade, eu nem sei por que eu tô fazendo isso. Eu tô lendo no momento aqui no Kindle A Longa Marcha, do Stephen King, que chegou para mim do NetGalley, da editora Suma, eu acho que tá saindo pela Suma, né, veio por conta da parceria do time de leitores. Eu também tô lendo Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, tô gostando, mas é um início bem um pouquinho complexo, na verdade, de se acompanhar. Esse aqui é uma trama bem mais fácil também. Tá bem interessante, mas ainda não há aquela coisa que exatamente prende. Ela cria uma certa expectativa. Eu não sei se vocês já conhecem A Longa Marcha, mas esse é um livro aqui em que basicamente um grupo de garotos, adolescentes, decide participar, que é meio que um desafio, que é uma marcha, exatamente, uma longa caminhada por uma estrada ou por estradas nos Estados Unidos e valendo um prêmio. Só que ganha o prêmio apenas aquele que é o último a ficar de pé. Só que os outros que vão saindo da competição não simplesmente saem e são eliminados, eles são mortos, né? Então, basicamente, o último vivo é o que ganha o prêmio. E eu estou bem interessado em relação a essa dinâmica aqui, porque tem algumas regras dessa competição e é um livro que eu tô gostando, mas é isso. É um livro em que boa parte do tempo são os personagens caminhando. E o livro que eu quero iniciar aqui no vlog, na verdade iniciar não, concluir ele aqui no vlog, comentar um pouquinho com vocês antes de eu fazer o vídeo propriamente dito desse livro aqui, é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Falta esse pouquinho aqui, você consigo mostrar para vocês o quanto falta. Eu acho que eu consigo terminar ele nesse sábado ainda. Vocês estão conseguindo ver aqui no marcador. Falta isso aqui, estou na 988 e eu não pretendo, eu acho, ler nenhum desses dois livros aqui, tanto A Longa Marcha quanto Herdeiros do Tempo aqui nesse vlog. Eu tô com a pretensão de ler Amigo Secreto, da Silvia Day, aquele livrozinho lá que a Jéssica me indicou, para eu ler agora nesse mês de janeiro, e também ler o Conto de Horror da Mimi, do Junji Ito, porque são duas leituras que eu acho que eu vou fazer mais rápidas, e eu consigo comentar com elas aqui nesse vlog, são leituras mais fáceis de se fazer em casa, né? Que são, no caso, é um mangá, que um mangá geralmente passa muito rápido, e esse livro da Sylvia Day é um livro bem curtinho, e por ser, eu acho que um livro erótico, eu acho que é um livro erótico, né? Ela é conhecida por isso. Enfim, eu acho que vai ser uma leitura rápida, mas eu vou começar com O Caminho dos Reis, como eu já falei. O objetivo é tentar concluir ele nesse sábado ainda. Então eu vou começar agora a leitura de O Caminho dos Reis. Estou aqui também com o meu lápis e o meu caderninho aqui embaixo para anotar as coisas que eu tenho anotado sobre o livro. Vou ler mais ou menos por 1 hora. Nesse momento que eu estou gravando aqui é quase 1 da tarde aqui na minha cidade. E eu volto para comentar com vocês em algum momento, né, como é que está o andamento. Talvez assim daqui a 1 hora, ou talvez também para falar um pouquinho quando eu estiver mais próximo de um grande acontecimento aqui do livro. Então é isso, vou deixar vocês com um time-lapsezinho aqui por enquanto de eu lendo e daqui a pouco eu volto, beleza?
Pessoal, uma atualização de como anda as leituras aqui nesse vlog que eu tô tentando fazer, né? E tô tentando descobrir como é que se faz isso aqui, que é um negócio que eu não tenho exatamente o costume de fazer. Mas 2 horinhas já se passaram desde aquele início daquele vlog, agora são 3 da tarde, eu acho, ou quase isso. E eu não consegui ler muita coisa ainda. Eu comecei lá em Caminho dos Reis na página 988 e eu tô na 1034 agora. Não consegui ler muita coisa porque a gente está nesse momento do livro mais específico. Acho que deu para perceber que é um momento em que o Brandon Sanderson está preparando alguma coisa para acontecer de grande nesse livro. Já aconteceram algumas coisas bem legais, eu já falei algumas vezes aqui no canal que é um livro que a gente não percebe ele passando, e nas primeiras 980 páginas ali eu poderia falar facilmente que a gente não percebe mesmo essas páginas passando, de tão fluido que é a leitura, de tanta informação que a gente tem ao longo de toda essa leitura, porque acreditem, é um livro que não para de nos entregar novas informações e não precisa ser necessariamente grandes reviravoltas, grandes plot twists, até porque Caminho dos Reis não tem muitos plot twists ainda, pelo menos na minha opinião. Só que sempre tem alguma coisa acontecendo, tem obviamente algumas coisas muito importantes que acontecem ao longo dessas primeiras 900 páginas, 980 páginas, só que dá para perceber que o momento atual do livro, essa faixa ali entre as 950 até a 1200, eu acho, e talvez um pouquinho antes disso já comece a ficar um pouquinho mais interessante, porque é o momento em que o livro está se encaminhando para o final dele. Mas no momento que eu estou agora é claramente um momento de preparação para alguma coisa que vai acontecer. Então a gente tem algumas pequenas revelações, mas não é uma leitura que eu posso dizer tranquilamente que é a parte menos interessante de O Caminho dos Reis, para mim até agora, pelo menos. Mas ainda assim é um livro incrível, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de pegarem esse livro, aproveitem as promoções. Eu sei que é um livro bem caro e dificilmente vai baixar abaixo dos R$ 80 em relação ao preço de capa dele, mas é um livro que vale demais. Quando eu digo para vocês que você não percebe essa leitura passando, é a mais pura verdade. E apesar desse momento ser um pouquinho mais lento, é aquele momento que você sente que está realmente construindo alguma coisa e que vem coisa grande para acontecer. E é exatamente a fama que O Caminho dos Reis tem. E apesar de ser uma leitura que você consegue aproveitar boa parte dela, boa parte do início, do meio e do terço final dele, ele é um livro muito famoso pelos momentos finais também. Enfim, eu tô aguardando com algumas boas expectativas esse finalzinho aqui de O Caminho dos Reis, porque, gente, é difícil imaginar o que é que o Brandon Sanderson esteja preparando, mas eu tenho certeza que vai ser um final realmente incrível e épico, como está sendo todo o livro de O Caminho dos Reis. Então é isso. Daqui a pouco eu devo voltar mais tarde para fazer novas atualizações para vocês aqui nesse videozinho, nesse vlog. Voltei, pessoal, e já são mais de 10 horas da noite aqui, 10h30 na verdade, mas ainda é do sábado, e eu terminei agorinha a leitura de O Caminho dos Reis. Eu demorei um pouquinho mais do que eu imaginava que eu levaria para ler essas quase 300 páginas que faltavam no iniciozinho lá do vídeo, né? Como vocês devem lembrar. E, gente, que livro incrível. Eu não sei muito bem o que eu quero falar sobre ele com vocês especificamente nesse vídeo aqui, porque, como vocês sabem, eu pretendo fazer um outro vídeo falando só sobre esse livro aqui, né? Não sei ainda se eu vou fazer uma resenha rápida, né? Entre aspas, como eu costumo fazer geralmente aqui no canal em relação a quando eu trago alguns livros para comentar com vocês, ou se eu vou fazer um vídeo mais complexo. O certo é que ele deve sim sair na sexta-feira. Esse vídeo aqui ele deve estar saindo na quarta, e o vídeo sobre O Caminho dos Reis deve sair na sexta, eu acho, né? Acredito eu. Vocês vão descobrir de qualquer forma quando esse vídeo sair, quando o vídeo de sexta sair. Mas, gente, é um livro impressionante. Eu comentei com vocês na minha última aparição aqui, ainda na tarde do dia de hoje, que o momento em que eu tava do livro era um momento que claramente parecia para mim um negócio que estava preparando as coisas para acontecer, e era realmente isso. E quando começam a acontecer as coisas novamente aqui em O Caminho dos Reis,
as coisas são simplesmente despejadas em cima do leitor. É muita informação. A gente, obviamente, não sabe muita coisa em relação a tudo que está acontecendo aqui em O Caminho dos Ex, tanto para o contexto geral da Cosmere. A gente sabe que essa parte de Os Relatos da Guerra das Tempestades deve ser, na verdade, um ponto focal do futuro da Cosmere do Brandon Sanderson. Tá meio que se afunilando. Você pode até começar na Cosmere sem precisar ter lido nada do que o Brandon Sanderson escreveu. Mas, por exemplo, saiu recentemente, agora em outubro ou novembro, o último livro da Segunda Era de Mistborn. Eu já vi alguns comentários em que falam que o negócio está se afunilando e que acaba se tornando um pouco mais necessário essa leitura de alguns outros livros da Cosmere, e a tendência é que os próximos lançamentos levem ainda mais a isso. E o último volume de Os Relatos da Guerra das Tempestades, o Stormlight Archive, que deve sair, eu acho, aqui em 2024, provavelmente vai colocar um ponto muito importante dentro da Cosmere e novamente corroborar esse ponto aí que as coisas vão começar a afunilar. Só que aqui a gente está ainda bem no comecinho, né? O Caminho dos Ex ainda já está nesse momento e eu não sei dizer muita coisa sobre isso porque eu não tenho ideia da maior parte do contexto da Cosmere, da coisa toda, né? Eu li basicamente só o primeiro livro de Mistborn, eu li Elantris também, devo reler agora depois da minha leitura de O Caminho dos Ex, e eu não lembro se eu li mais algum, acho que não. Então, assim, meu conhecimento sobre a Cosmere é mínimo, então muitas das coisas que eu vi aqui eu provavelmente devo pegar em relação a referência ou algo que impacte nesse universo em uma futura releitura. Eu não vou falar, na verdade, muitas coisas sobre O Caminho dos Ex aqui, porque eu quero guardar a maior parte das minhas opiniões para o vídeo que eu vou fazer mesmo sobre esse livro aqui. Mas eu já adianto para vocês, é um livro espetacular. Mais uma vez, não parece que é um livro de 1.200 páginas. Obviamente, se você for pegar para ler e ler página a página, ferrenhamente, eu acho que vai cansar, obviamente. São 1.200 páginas, querendo ou não. Mas se você fizer como eu fiz, eu demorei mais do que eu pretendia, muito por conta do trabalho, mas é um negócio que realmente é muito difícil de você sentir. Hoje eu senti um pouco mais em relação à quantidade de páginas que eu li quase 300 páginas desse livro, porque, querendo ou não, alguns livros de fantasia, principalmente no momento em que esse livro aqui se encontrava, de despejar muita informação, isso acaba cansando um pouco. Mas ao longo do dia eu também fui fazendo outras coisas aqui em casa, e acabei não terminando tão rápido quanto eu esperava terminar. É isso que eu tenho para falar sobre a minha experiência com O Caminho dos Ex. Nesse vídeo aqui, vocês fiquem no aguardo que deve sim sair o próximo vídeo na sexta-feira, deve ser sim sobre O Caminho dos Ex. E, enfim, gente, é um livro espetacular. É 5 estrelas, é favoritado. Já tô adiantando isso pra vocês, né? Mas por favor, não deixem de assistir o vídeo de sexta-feira, que vou falar muito mais coisa do que eu já falei. Eu vou mergulhar um pouquinho mais nesse universo, falar um pouquinho mais como é que as coisas em Roshar funciona, os sistemas de magia, o que eu achei dos personagens. E esse vlog eu acho que vai dar uma pausa por aqui, né? Pode ser que esse vídeo acabe exatamente aqui, eu não sei como é que vai ser amanhã, porque eu ainda sim pretendo ler o Amigo Secreto e o Contos de Horror da Mimi amanhã, e quem sabe eu continue gravando esse vlog com vocês, senão esse vídeo acaba aqui, mas eu espero que não acabe, tá certo? Então, enfim, eu espero que até logo ainda nesse vídeo. Oi pessoal, voltei, dessa vez eu voltei sim para concluir esse vlog que eu tô fazendo aqui para vocês, e como prometido, hoje é domingo, né, dia 15 de janeiro, e eu concluí as leituras que eu pretendia ler desse fim de semana, né? Como vocês sabem, eu terminei ontem no sábado O Caminho dos Ex, já comentei sobre ele aqui com vocês. Aí hoje eu também tirei o dia para ler esse livro aqui da Sylvia Day, Amigo Secreto, que é um livro que tem 2 histórias curtas, basicamente contos, né? Novela, não sei. E esse mangá aqui é do Junji Ito, Contos de Horror da Mimi. E eu vim comentar com vocês rapidamente sobre esses 2 livros aqui. Eu devo comentar um pouco mais sobre eles num vídeo de leituras do mês de janeiro, que está sendo um mês bem produtivo em relação a leituras. Primeiramente sobre o Amigo Secreto, que foi uma indicação da Jéssica, né?
Quem não assistiu o vídeo lá em que a Jéssica e o Igor me indicaram 4 livros para ler nesse mês de janeiro, vão lá dar uma conferida. Mas esse livro aqui foi ela que me indicou, Silvia Day, literatura erótica. E, assim, né, dá pra falar pra vocês, assim, a expectativa não era exatamente das maiores, só que acabou sendo pior do que eu esperava, na verdade. Eu dei, já adianto pra vocês, 1 estrela ou 1,5 estrelas pra esse aqui, e é realmente um... Gente, não tem o que dizer realmente, porque assim, não é... Se houvesse pelo menos a pretensão da autora de escrever uma história, de entregar realmente uma história com os personagens, mesmo em um espaço tão curto, de 2 contos de, nessa edição aqui, 60 páginas, só que 60 páginas aqui é pouquíssima coisa, é coisa que você lê em 20 minutos, só que não, ela não tem essa pretensão, é basicamente um livro erótico para ser um livro erótico e nada mais além disso. Então você sabe o que esperar quando você encontra um livro com essa proposta e que não se dá muito trabalho de desenvolver seus personagens ou encontrar alguma história. A segunda história, que é denominada, deixa eu ver aqui, só conferir para vocês aqui no índice. A primeira história é O Amigo Secreto, que está no título, mas de fato, não tem nada além do que você se espera num livro como esse. A segunda história, Sangue e Rosas, ela é bem melhorzinha. A autora até tenta entregar alguma história, algum desenvolvimento de personagens, e talvez se ela tivesse ampliado essa história aqui para contar em um livro maior, eu acho que ela conseguiria entregar uma história decente até. Aqui é uma proposta legal, só que falta espaço para ela fazer um negócio bacana. Então é mais interessante, só que não consegue levantar a qualidade do livro de forma alguma. Então é menos gratuito em relação ao primeiro conto, só que ainda assim é mal desenvolvido, é mal escrito até. Mas é isso que eu posso falar sobre Amigo Secreto. Não é nada realmente surpreendente. E Conto de Horror da Mimi me surpreendeu um pouquinho mais. Eu dei 3 estrelas porque não é um gênero que eu curto tanto, e por ser mais uma coletânea de horror, que mesmo que tenha uma personagem central em todas as histórias, ela é uma coletânea, então basicamente ela está contando o dia a dia dessa personagem, vivendo algumas coisas meio sobrenaturais na vida dela. Tem alguns contos mais curtinhos que não dizem exatamente nada. Em alguns, o Junji Ito, ele tem alguma maior inspiração, para falar a verdade. Os que eu destaco aqui, bem, deixa eu ver aqui no índice, que teve 2 histórias específicas que eu curti a qualidade delas e o que elas se propõem, que no caso é A Sós com Ela e O Círculo Carmesim, que são 2 histórias que aqui nessa coletânea estão uma seguida da outra. E são histórias bacanas, cada uma tem seu próprio clima, é algo bem estranho na verdade. Eu acho que eu não li nada do Junji Ito antes disso aqui. Então é um autor que ele é conhecido por colocar as situações de horror e terror dele de uma forma bem estranha, mas com a característica de ser muito fazendo parte do cotidiano dos personagens dele. Então tem essa característica, todas as histórias basicamente estão no cotidiano dessa personagem, da Mimi. Além desses 2 contos, os demais não me chamaram tanta atenção assim, não é algo que realmente assuste para valer, mas tem uma proposta legal. Em alguns dos contos ele brinca até de colocar uma pitada de humor, e fica interessante essa mistura do terror com humor, e eu acabo gostando, né, dessa proposta. E é isso, pessoal, que eu tenho para falar com vocês nesse vlog aqui. Eu espero que vocês deixem nos comentários se vocês gostam desse formato um pouquinho mais livre, apesar de eu ter adaptado um pouquinho ainda para o meu jeito, mas eu fico mais livre em relação ao que eu costumo produzir para os vídeos aqui do canal, em relação à iluminação e também na própria posição de câmera. Nesse vlog aqui eu preferi fazer algo mais livre, mais leve também para mim mesmo, simplesmente chegar, botar, posicionar a câmera. E eu espero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato, se vocês gostariam de ver mais dele por aqui, que aí eu posso pensar assim em outros finais de semana, principalmente porque durante a semana é meio difícil de eu tentar fazer esse tipo de conteúdo para juntar depois num vídeo só. Agora eu vou encerrar, né? Deixem os comentários de vocês, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. E é isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vlog e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.